Olá Gearhead, olá antigo mobilista, tudo bem com vocês? Eu me chamo Arthur Lira e nesse vídeo eu vou falar sobre o melhor isolamento térmico para motorhome. Nesse caso eu estou construindo uma Kombi motorhome dentro dessa Kombi Clipper 1994 e hoje nesse vídeo eu vou falar por que eu escolhi o poliuretano, que são essas placas aqui desse material que parece um isopor, mas não é um isopor, é um material de isolamento térmico. Eu fiz todo o isolamento térmico aqui com essas placas de 1 polegada de poliuretano e depois cobri com essa manta reflexiva que se usa em telhado de casa, para cuidar dessa parte da radiação. E aqui o poliuretano vai cuidar da convecção e da condução. São conceitos que você precisa estudar muito bem quando você vai escolher o isolamento térmico que você vai utilizar no seu motorhome. Então nesse vídeo, além de eu mostrar todo o processo, eu vou mostrar todo o processo que eu fiz, tudo como é que foi feito, eu também vou dar umas dicas de erros, para você não cometer os mesmos erros que eu cometi quando eu fui instalar um isolamento térmico, não só de poliuretano, mas dicas que servem de forma geral para você que vai instalar de qualquer tipo de isolamento térmico no seu motorhome. Esse é o primeiro então de uma sequência de vídeos que eu vou fazer sobre o isolamento. Esse primeiro eu vou mostrar realmente como foi a aplicação. O outro vídeo eu vou mostrar quais as diferenças, quais são os tipos de isolamento térmico que existe aqui no Brasil para você, E no outro vídeo eu vou mostrar uma diferença prática, na prática, a diferença em graus Celsius de uma Kombi, de um veículo isolado termicamente e de um veículo que não tem isolamento térmico, o antes e o depois, para saber na prática em graus Celsius se isso aqui realmente faz diferença ou não. Deixando bem claro que o melhor isolamento térmico sempre vai ser aquele que cabe no seu bolso, obviamente. Esse aqui é para quem quer o melhor. Eu moro numa cidade muito quente, eu moro em Natal, no Rio Grande do Norte. Então é uma cidade muito quente, o Nordeste aqui inteiro é muito quente. Então eu resolvi gastar um pouquinho mais no isolamento. Eu também vou falar ao final quanto eu gastei em tudo isso, nesse isolamento. E vou dar essas dicas para vocês saberem bem direitinho o que é que vocês precisam se vocês optarem pelo melhor. E agora eu vou explicar por que o poliuretano é o melhor. É muito importante que você estude antes de você começar a fazer o isolamento, para que você decida qual é o melhor isolamento para o seu motorhome. Existe um conceito chamado fator ou valor R, que basicamente é um indicador que te diz a capacidade de um objeto ou de um material de isolar termicamente, a capacidade dele de conduzir ou não calor. Então cada material vai ter um valor R diferente. O isopor, por exemplo, que é muito utilizado para isolamento térmico, ele tem um valor R, ou fator R, de 3,8. Já o poliuretano tem esse mesmo valor R de 7,0. Conduz quase 2 vezes menos calor do que o isopor, por exemplo. Ele é capaz de isolar até quase 2 vezes mais do que o isopor. Eu não vou ficar aqui discutindo muito sobre os materiais, porque isso é coisa para um outro vídeo. Mas é muito importante que você pesquise sobre isso, sobre a capacidade de isolamento térmico de todos esses materiais. Pesquise sobre valor e fator R, ou então aguarde o vídeo onde eu vou explicar tudo isso. Mas, se você gosta de spoiler, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo alguns materiais que você pode ver sobre isolamento térmico, para você entender um pouco melhor quais são os materiais disponíveis e por que você deve escolher, se você quiser o melhor, o poliuretano. Então, pessoal, nessas partes de difícil acesso, nessas frestas e dentro desses buracos das colunas, eu utilizei espuma expansiva, que é feita de poliuretano, Eu nunca vi ninguém se preocupar de fato nessa parte, mas como eu quero o melhor resultado possível, eu acabei optando pela espuma expansiva para cobrir a maior parte possível dentro do motorhome. Assim que está ficando essa parte de cima aqui do isolamento, eu estava em dúvida se eu cortava metade, e fazia somente uma junção aqui no meio, mas eu acabei decidindo colocar uma placa inteira e depois completei com um pedaço aqui. Outra dica importante é que o poliuretano é um material que adere muito, ele absorve muito a cola, usando cola de contato. Então a dica aqui é você primeiro fazer um quadrado com a cola, arrodeando tudo, e depois você dá umas pinceladas no meio, que é suficiente, certo? Pode até fazer um X assim, e depois dar umas pinceladas, porque se você for passar em tudo, você vai gastar muita cola desnecessariamente.
Depois que você aplicar, né, a cola e colocar o poliuretano em cima, é muito importante que você coloque algum tipo de apoio. No meu caso aqui eu coloquei um cabo de vassoura com alguns livros ali em um saco para poder dar esse apoio, porque só a cola ele vai ficar fazendo esse movimento aqui, ó. Tá vendo? A placa ela vai querer abrir e aí ela desgruda em cima, né? E cai. Então é muito importante essa parte de sustentação para que a cola consiga secar e aí que ela fique na posição. Sem isso aqui, muito provável que ela vá se abrindo e descola em cima e caia. Pessoal, nessas partes assim é muito importante que você faça um molde primeiro antes de cortar o isolamento ou cortar até mesmo a parte de madeira, né? Eu tenho aqui esse equipamento que eu comprei, que ele mostra exatamente, ó, eu coloco ele aqui, perto assim, ó. Ele faz exatamente o design perfeito para fazer o corte no isolamento. Após você ter passado por um molde de papelão e você vir que o encaixe tá bem da forma como deve ser, você vai passando aqui pro isolamento, tá? Você pode ir marcando com uma caneta mesmo e fazendo todo o desenho da placa, certo? E depois só é realizar os cortes. Então, pessoal, já limpei boa parte aqui com óleo diesel. Não ficou tão limpo, mas o suficiente. Então, tô colocando, eu encaixei já a primeira placa lá em cima, tô passando a cola aqui para encaixar essa segunda placa aqui dentro, né? E aí eu vou montando. E essa parte que pega o vidro em si, eu vou ter que diminuir, né, a espessura da placa aqui pela metade. Que ela tem 1 polegada, eu vou ter que cortar pela metade para ela poder caber aqui entre o vidro e o metal. Tá dando bastante trabalho, mas tá indo. Bem, pessoal, então se você gosta daquele jogo Tetris, tá ligado? Tetris. Esse é o serviço, viu? Ó, vai encaixando cada pedacinho. Nessa parte aqui eu já comecei a colocar então a manta reflexiva, né? Vou colocar em toda essa parte aqui que vocês estão vendo em amarelo, vai ser colocada essa manta reflexiva que vai cuidar exatamente da radiação, enquanto o poliuretano cuida da parte da convecção e da condução de calor. Então, pessoal, eu vim aqui mostrar para vocês como ficou a Kombi depois da aplicação do isolamento térmico, né? Ela foi coberta então em todas as partes, tanto essa lateral, quanto o chão, quanto o teto, né? Com uma camada de 1 polegada, ou seja, 2,5 cm de poliuretano, e depois essa manta reflexiva que vai cuidar da radiação solar. Deu muito trabalho para fazer isso, demorou muito mais do que eu achava que poderia demorar, né? Ó, foi até lá no fim, tá vendo a parte da cabine que é muitas vezes esquecida, é muito importante, pessoal, para o isolamento térmico também. Então demorou muitas semanas, por isso que não veio o vídeo pro canal. Aqui do lado de fora a gente já pode perceber que eu já comecei a parte do forro, né? Fiz esse teste do forro de madeira. Toda essa parte aqui, onde vocês estão vendo alumínio, essa manta aluminizada vai ser coberta com esse forro, tá? De madeira. E depois vai vir a construção dos móveis. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal para acompanhar o desenvolvimento desse motorhome que eu estou construindo na minha Kombi Clipper 1994, beleza? Aqui vocês já conseguem ver também, ó, o trilho. Vou abrir aqui a porta, de onde vai ser a parte da cozinha, né? Essa parte aqui da cozinha vai ser retrátil, então eu vou poder abrir a cozinha aqui 1 metro e vai ficar embaixo de um toldo que vai ter aqui para poder cozinhar e lavar a louça do lado de fora, beleza? Bem, uma pergunta que vocês devem estar se fazendo é quantas placas, né, de poliuretano eu usei e quantos metros quadrados dessa manta aluminizada. Eu usei 16 placas de poliuretano, ou seja, 16 metros quadrados. E essa manta aluminizada eu comprei de 15, porque não vende 16, vende 10, vende 15, vende 50 metros. Então acabou que algumas pequenas partes ficaram
sem o isolamento da manta reflexiva. Então eu aconselho você, por exemplo, a dar prioridade às portas, né, da frente, por exemplo, em vez de dar prioridade aqui ao chão, que foi o que eu fiz, achando que ia dar e acabou que não deu. Eu não vou comprar outro rolo por 1 metro que eu vou precisar, então vai ficar só o poliuretano em algumas partes ali da frente da cabine, mas pouca coisa que não vai fazer muita diferença. Então vamos aqui para os principais erros que eu cometi quando fui colocar esse isolamento térmico. O primeiro, talvez seja o que vocês vão achar que foi a maior burrice, mas foi o que aconteceu, que foi a questão de eu colocar primeiro poliuretano em tudo. Primeiro eu coloco poliuretano em tudo e depois se colocar a manta aluminizada em tudo. Tá errado. Eu devia ter excluído o piso, né? O piso é a última coisa que você tem que fazer. Então eu coloquei poliuretano em tudo aqui, inclusive no piso, e depois tive que ficar pisando em cima para colocar a manta aluminizada, por exemplo, no teto. Aí eu coloquei umas madeiras, tentei machucar o mínimo possível, mas você vê que machucou aqui algumas partes do poliuretano. Então, ó, aqui, ó, tá vendo? A dica é você fazer primeiro todas as paredes, o teto, a lateral, tudo, e deixar o piso por último, é a última coisa que você vai fazer. Então esse foi meu erro número 1. Já o erro número 2, eu diria que seria essa parte aqui de acabamento, ó. Eu fiz com ele até aqui, deixei um espacinho da porta, tava fechando beleza. Mas depois que eu coloquei essa parte, comecei a colocar aqui essa parte do forro de madeira, a porta não fechava mais, então eu tive que cortar aqui, ó, tá vendo? Para poder colocar, para poder a porta poder entrar. Do mesmo jeito eu vou ter que fazer um corte aqui. Da mesma forma, o trilho ele vai ter que ser soldado no assoalho da Kombi. E eu coloquei o isolamento aqui porque eu tinha em mente de colocar uma gaveta que fosse com aqueles trilhos de gaveta mesmo grandes. Só que de 1 metro não tem. Então eu tive que criar um trilho, digamos assim. Aí eu vou ter que tirar esse isolamento para soldar isso de novo. Ou seja, pesquise muito bem antes de você fazer qualquer coisa na Kombi, para que você não tenha um retrabalho e fique gastando tempo e dinheiro consequentemente, né? Vamos aos custos então da brincadeira. Quanto é que custou esse isolamento térmico? As placas de poliuretano eu comprei 17 metros quadrados, comprei a mais mesmo por garantia. Custaram R$ 877,00 mais R$ 208,00 de frete, veio por transportadora. Totalizando aí R$ 1.085. Comprei 4 espumas expansivas, aquelas da latinha, né, por R$ 72,00. A manta reflexiva aluminizada, 15 metros quadrados, por R$ 96,00. E cola contato, eu acabei comprando 2 pequenas e 2 grandes, devia ter comprado 3 grandes, né? Foi um erro, mas aí eu achei que ia dar e cometi esse erro. R$ 215,00. E 3 pincéis para aplicação da cola, totalizando aí R$ 1.489,00 neste isolamento térmico. Então pessoal, é tudo isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe o seu like se você gostou desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e me acompanha aí que tem muita coisa ainda para rolar nesse projeto do motorhome. Muito obrigado e até a próxima.